Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar da segunda temporada de Ginny Georgia, que literalmente foi surpreendente. A única palavra que consigo definir essa temporada foi isso. E hoje eu começo a falar tudo que eu achei, que é muita coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, quero saber tudo que vocês estão achando dessa temporada e também de tudo que eu vou falar aqui. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E, gente, assim, eu não sofri em nada em questão de aparecer ou não resumos, né, da série do que passou da temporada anterior, porque eu já tinha visto muitos edits nas redes sociais, então eu já tava matutado tudo na cabeça, então eu não sofri esse problema. Se você sofreu, enfim, né, vida que segue. E aqui eu gostei muito da série, como ela trabalhou muito em explorar a relação de mãe e filha, ainda mais depois das descobertas, como cada uma lida com aquilo. Eu gostei muito, né, da série estar reforçando cada vez mais essas grandes protagonistas. Entendemos cada uma de forma isolada, o que foi muito legal a gente entender porque se passa na cabeça delas. A gente tem um lado da mãe, né, que eu passo um pano, apesar de ter umas coisas tão controversas, né? Você compreender o porquê de tudo aquilo e ao mesmo tempo ela não conseguindo entender o que se passa na cabeça da filha, ou seja, sabe, há um problema de comunicação muito grande que faltou ali para não estar naquela coisa, né? A proteção demais exacerbada é um problema, e aqui a gente vê que foi algo realmente confirmado. E no outro lado a gente tem a nossa Ginny, que está literalmente traumatizada por tudo que sabe, por tudo que descobriu, não sabendo lidar com aquilo, tendo grandes crises de ansiedade, dentre outros problemas. E aqui a gente vê ela ela entende né, o que a mãe fez por ela, mas ela não aceita ter, sabe, ficado tudo às escondidas. E isso realmente é uma coisa interessante, né? Dessas coisas de ter uma boa relação de pai e filha. Ou seja, elas eram, de certa forma, amigas, mas pai e filho não são amigos. Ou seja, é pai e filho, não tem essa coisa. Mas eu gostei muito que ao longo da temporada a gente vai entrando cada vez mais nos traumas da nossa mãe, da Georgina, o passado dela, as feridas dela, tudo que ela sofreu para chegar onde chegou e dar o melhor para a filha. Foi muito sofrido, eu literalmente estou muito abismado como o roteiro conseguiu ser muito bem construído, todos esses pontos, sabe? Trazer flashbacks bem pontuais, cara, foram muito cirúrgicos. Eu achei que estava assistindo duas séries ao mesmo tempo, mas eu estava assistindo só uma. Mas não só isso, também é a transição, como ela brinca com você, sabe? Trazendo passado e presente de uma mesma forma. Eu acho que foi muito bonita como a série foi sendo trabalhada, mostrado algumas coisas que, apesar de que eu não compactuar, e foi de certa forma necessário para o que a trama queria trazer pra gente. Eu gostei muito da narrativa, de certa forma, de a gente entrar na mente daqueles personagens e ela nos levar a uma outra perspectiva ainda maior, sabe? Explanar ainda mais aqueles pontos que aquela pessoa tá passando, sabe? Entender a situação dela através da mente dela, sabe? Não ter uma percepção meio que ocular e por volta, mas, sabe, olhar junto com ele, entender ainda mais o que aquele personagem estava sofrendo. Mas não só isso, a gente também trabalha muito na questão dos sentimentos de culpa, ou seja, a nossa Dina, né, estava passando por coisas, sentindo coisas que não eram necessariamente por conta do que ela fez, mas pelo que a mãe fez. Isso é muito interessante porque literalmente tudo, né, que os nossos pais fazem acaba afetando a gente direto ou indiretamente, ou seja, se eles não conseguem lidar bem com aquilo, indiretamente a gente também sofre e acaba absorvendo ainda muito pior e lidando com nossa mente conturbada de uma forma completamente absurda. Então eu acho que é isso que é interessante, a comunicação, sabe? Você poder contar tudo, sabe, sem segredos, mas tem certas coisas que é só deixar. Não proteger, mas também não ficar, sabe, escondendo demais. Eu acho que é isso que a série sempre costuma trabalhar em questões de
pai, mãe, também questão de família. Eu gostei muito das amizades, a relação de amizade das personagens no comecinho eu detestei. Assim, eu achei sim no comecinho a nossa Maxine uma personagem muito narcisista, mas a Ginny também não ficou de fora, então eu acho que foi um problema à parte. Então eu fiquei muito colado na parte da Ginny, porque o que ela passou e o que ela fez não foi errado, até porque, né, houve outras coisas ali que literalmente ela não tinha culpa nenhuma. Ou seja, a partir do momento que você tá em uma relação e a pessoa sabe que tá aqui, tá fadado ao fracasso e continua, então não é algo necessariamente seu, mas que poderia ter havido uma conversa melhor para tudo se resolver. Mas não aconteceu. Assim, esses 4 primeiros episódios, vamos deixar assim bem claro, eu literalmente estava no colado do lado da Ginny, mas depois, né, que houve uma comunicação, ou seja, todo mundo, né, jogou aos pratos limpos o que estava sentindo, falou, conversou, também trouxe à tona a questão das amizades, ou seja, amizade é aquela coisa de a gente apoiar um ao outro, falar o que está sentindo e ao mesmo tempo também não precisa, né, entrar em particularidade e também entrar em segredos, até porque o mistério faz parte da coisa, então não precisa, sabe? Aí, com o tempo, elas conseguindo, né, fortalecer cada vez as amizades, foi uma coisa muito divertida, muito leve também, elas poderem, sabe, conversar, falar o que está sentindo, entender, apoiar. Isso para mim foi muito bonito. Os relacionamentos, eu devo dizer que o relacionamento do Marcos e da Ginny foi algo que me surpreendeu, que eu curti bastante até de certa forma, mas depois se tornou algo um pouco, sabe, meio apático, porque tinha coisas ali que não estavam se encaixando, mas foi importante serem mostrados. E que, assim, dentre todos, foi o que eu mais gostei. A gente tem outros relacionamentos ali do Joey com a mãe de outro menino, né, do nossa Georgia com o nosso Paul, que eu devo falar que acho uma coisa impressionante essa capacidade, né, dos adultos de lidar com as coisas, mas aqui foi uma coisa assim, sabe, muito rápida como se direcionou. Acho que eu poderia ter trabalhado mais esses personagens assim de forma isolada e depois juntar no final, sabe, depois do casamento, eles se juntarem, não, sabe, tá juntando, tá aquele problema, ou seja, se você já não tá lá, se conseguindo resolver o principal problema juntos, você não vai conseguir ter outra pessoa no seu lado, ou seja, vai ser mais problema, mais caos e mais Discord. A série, ao longo da temporada, trouxe uma coisa muito interessante de explorar todos os núcleos na sua devida proporção. O que eu achei incrível, porque a gente pôde acompanhar outras jornadas, outras histórias, e não ficar algo preso, sabe, caricato, sabe, fechado em uma coisa só. Eu gostei muito a gente entender quem era o Joey, os sentimentos dele, como é que ele passou depois da chegada da Georgina. Foi uma coisa muito legal, sabe? E a série trabalhar muito essa questão do título do episódio com correlação direta e indireta nos episódios. Para mim foi uma coisa excepcional. Assim, eu gostei muito da relação do nosso Zion com a própria Ginny, também com a outra família, também com todo mundo. Eu gostei muito a gente entender como é que é esse pai dela, né? Esses sentimentos que ele tem, como é que funciona essa relação dos dois, a família toda em si. Eu achei muito bonito, de certa forma, que eu gostei desses personagens todos que tiveram essa exploração de família, né, de personagens dentro dos núcleos. Os que eu mais gostei foram o do Zion e o do Joey. Os outros demais, como o do Paul, do Lee, entre outros, assim, faltou algo para agregar dentro da trama, mas esses dois foram os que mais conseguiram se encaixar dentro da própria história, até porque eles eram os que mais tinham uma ligação direta com a nossa protagonista do que entre outros personagens. Então eu acho que isso foi bem importante da série conseguir, sabe, juntar tudo, trazer à tona aqueles sentimentos que eles tinham retraído em questão da própria pela protagonista, mas também deles mesmos, sabe, de
não conseguirem se encaixar, sabe? Tentar procurar o seu lugar ali no mundo e se entender, não só sozinho, mas também dentro de uma relação. Eu acho que isso foi muito interessante. As relações familiares também, em parte, eu gostei. Eu gostei muito quando a gente entra na família da Maxine, onde ela tem uma conversa com o pai que é surdo. Eu acho isso muito lindo, bonito, singelo, a inclusão que a série traz de trabalhar. Isso é uma conversa ainda 3 vezes mais bonita do que ela já é. Eu achei fenomenal. Eu quero muito que a série trabalhe mais isso, né? Não só surdos, mas também cegos, dentre outros personagens. A diversidade é o que conta. E aqui eu achei lindo demais como a série trabalhou. Também uma coisa muito interessante, né, dessas questões familiares é que, por mais que a Ginny e a Georgia sempre brigavam muito, elas sempre tinham uma coisa comum e uma coisa que estava no sangue, ou seja, apesar de ter alguns pensamentos controversos, eu acho que a Ginny não agiria de uma forma tão diferente como a mãe agiu. Mas ainda assim foi maravilhoso poder ver essa relação. Eu não gostei muito da relação da família do Paul nessa história toda, ainda mais com o próprio, né, o personagem ali dentro. Foi assim uma família narcisista insuportável. A família do Zion, né, e da avó, né, da nossa Jean, foi uma coisa interessante, eu gostei muito. A série trabalhou muito também das questões raciais e também das questões interraciais, né, questões de mãe e filha ali, né, de trabalhar elas, entenderem, ó, uma mãe branca, né, entendendo sua filha preta, que tem que olhar mais para ela, entender, sabe, conseguir aprender melhor para ajudar ela. A gente vê muito em This Is Us, e aqui eu acho que a série consegue explorar muito nessa segunda temporada e nesse quesito, que para mim foi muito bonito. Eu me emocionei muito nessa série em todos os sentidos. A todo momento a gente chora porque literalmente é uma coisa família, ou seja, a gente sente uma verossimilhança com tudo que está acontecendo. Eu achei isso foi surreal de maravilhoso. Uma das coisas mais importantes que a série trabalhou ao longo da temporada foi a terapia. Para mim, terapia é extremamente necessário na vida de qualquer um, não importa o que seja, o que aconteça. É bom sempre estar conversando com alguém, porque a terapia ela não vai te consertar. Ela vai te guiar para você se consertar sozinho. Porque a única pessoa que é capaz de te consertar é você mesmo. Eu acho que isso foi importante. Mas muito interessante a série trabalhar foi as questões mentais que envolvem traumas e dentre outras coisas, que foi a questão da síndrome do pânico, né, de não conseguir respirar diante das situações, a ansiedade de certa forma. Eu gostei muito, ainda mais a nossa família de protagonista, né, que literalmente teve uma coisa à parte. Eu fiquei muito preocupado. A gente também tem bulimia. Eu fiquei muito abismado na questão da bulimia e isso me assustou muito. A autoflagelação para mim é uma coisa muito dolorosa. Eu não conseguiria fazer em mim, mas essa vida cotidiana, esse estresse, acho que acaba gerando vícios e questões que a gente acaba tendo, né, de lidar dessa forma, mas eu acho que não poderia ser assim. E um dos pontos mais intrigantes para mim, mas que ficou muito óbvio desde o começo, foi a depressão do Marcos. Gente, sabe, você conseguir entender aquela pessoa, aquele antissocialismo, né, de à parte, mas conseguir entender mais a fundo, porque a depressão não é algo, sabe, à toa, não. A depressão é um tanto parecida com a ansiedade, porque quando a gente está ansioso, a gente não fica agitado, a gente fica, sabe, parado e só pensando, 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 pensando. Mas a depressão tem aquela coisa de ter pensamentos autodestrutivos, depreciativos, dentre outras coisas ruins que passam pelas nossas cabeças. A gente nunca sabe o que dá em depressão até a gente entender que a gente está naquela coisa através dos sintomas. E assim, eu
entendo totalmente todas as questões que envolvem a vida dele, ainda mais na questão de sentimentos, de amar, mas a depressão impede dele amar o suficiente aquela pessoa. Ele entende a necessidade dela na vida dele, mas ao mesmo tempo ele prefere se afastar para se curar, se recuperar, do que literalmente se envolver num relacionamento que vai dar fatal ao fracasso, porque ele não conseguiu se entregar o suficiente para aquela pessoa. E autossuficiência foi uma coisa muito forte ao longo da temporada, né? De você acabar se subestimando ao longo do tempo. E foi forte. Eu devo dizer, foi forte. Alguns, sabe, né, violência contra a mulher também foi forte, mas eu achei estritamente necessária para entender algumas outras coisas que aconteceram, né, na vida da nossa protagonista. E uma coisa que eu achei bem interessante quando a gente fala na depressão do personagem, né, do Marcos, é que a série trabalhou muito em duas vertentes, né, duas perspectivas. A primeira, onde a gente mergulha dentro da depressão, mas não só isso, toda a visão dele, sabe, muda, sabe? A gente tem uma percepção bem escura, obscura, de como é a mente de uma pessoa assim. E também de uma outra perspectiva, através da própria Ginny, que foi para mim maravilhoso. Eu amei muito a série trabalhar isso, mas eu achei um pouco falho, porque, sabe, você pegou 12 episódios inteiros para trabalhar as perspectivas, no tipo, pegou uma parte de um, uma parte de outro. Até porque esses episódios foram longos e não poderiam ser longos. Então eu acho que poderia estar trabalhando um pouquinho melhor tudo isso. Não foi ruim, mas poderia ter caprichado mais. E a peça, gente, eu amei muito a peça em dois pontos. Toda a construção em si, eu acho que a era vitoriana é uma coisa maravilhosa em questões de look. Alguns se saem melhor que outros, mas as vozes, né, da Sarah e da nossa Maxine, meu Deus, foi um show à parte. Eu gostei, eu odiei o nosso investigador em um quesito importante. Ele jogou a culpa na Ginny e tudo que a mãe fez. Eu achei isso patético, eu achei isso um escrúpulo. Cara, foi um personagem, assim, desnecessário, porque eu acho que a partir do momento que se há uma investigação, a série trabalha em volta nisso. A série dá um foco maior na investigação. Não trabalhar a investigação e deixar outros, né, de fora da coisa que está acontecendo. Ou seja, a duração foi ruim nesse quesito, porque poderia ter, né, algumas trocas, algo necessários, colocar ali, sabe, a investigação para trabalhar melhor esses dilemas, porque a única coisa que você via era um cara que estava ali naquele local, que foi ali por conta própria e que estava disposto a prender aquela pessoa de qualquer maneira, ou seja, não era algo profissional, era algo pessoal, e isso foi que me chateou muito. Mas uma coisa que também me chateou muito em algum ponto foi a série deixar de escanteio a nossa criança, a nossa caçula, e trabalhar ela de uma forma que me assustou um pouquinho. Ainda mais porque a gente sabe que é quando criança que a gente acaba absorvendo certas coisas, vendo certas coisas e entendendo algumas coisas, né? E aqui, o que esse bichinho fio sentiu, sofreu, não está escrito, mas, sabe, trabalhar ele com a chegada do pai foi para mim uma das coisas mais doidas e bizarras que eu poderia ver. E, gente, olha que foi coisa, viu? O que aquele menino viu e fez, eu passo o pano. Eu queria guardar ele no pote, mas a gente não tem como guardar e vida que segue. E partindo para os momentos finais, eu devo dizer que foram um dos momentos mais eletrizantes da temporada inteira e até da primeira temporada juntos. Juntos os dois foi um caos absoluto. A gente tem primeiro a nossa personagem matando mais uma pessoa para sua lista. Não só isso, a mente da criança de toda essa situação. Eu fico
preocupadíssimo com aquela mente daquela criança, o que ela viu, porque foi puxado. Foi puxado ter mais uma morte ali para contar para a história. Assim, o que essa criança fez para proteger a mãe foi algo que no lugar dele eu não pensaria de fazer diferente. E assim, esse momento de agressão seguida dos resultados, né, para apartar a situação, foram brilhantemente conduzidos, sabe? Uma sequência maravilhosa, sabe? Trabalhar o ponto de chegada e trabalhar tudo aquele meio ponto, sabe? Chegar assim, não aconteceu nada. Para mim foi absurdo. Mas não só isso, eu fico muito preocupado porque como essa criança vai crescer e ser uma psicopata, não falta muito. Porque aquela criança vai virar um Voldemort. Fim de papo. Eu não entendi muito, vou ser sincero a vocês, nesses momentos finais, aonde estava o plot ou se não teve. Porque o único plot, pra mim, plausível para tudo que aconteceu, foi a revelação de que a Georgia sabia que o Joey era o Joey. Mas não só isso, não é só saber quem é, mas você sentir o que aquela pessoa está sentindo por você, sabe? Você ter aquela reciprocidade nos sentimentos. E não só isso, você descobre que ela foi lá por ele, mas acabou se envolvendo com outra pessoa. É isso que me chateia muito, porque você demora por quase 2 temporadas para essas duas pessoas ficarem juntas e no fim elas não ficam, elas só revelam que se amam. Que ponto! Ai, que ódio! Enfim, a revelação do qual ela conta, né, pro nosso pau tudo que ela fez, em parte, né, porque a gente acha que não precisa contar tudo, pra mim não foi tão, sabe, grandioso, até porque a gente sabia que ele ia voltar atrás e ia se casar com ela de qualquer jeito. Então, essa é a única certeza que a gente tinha, era essa. Agora, como ia se desenrolar, já era outro 500. Agora, ele protegendo ela daquele filho da mãe, pra mim foi uma coisa maravilhosa. Sério, gente, foi muito bonito ver, sabe, ele botando ali de frente, sabe, botando o Gil no lugar dele, que pra mim era pra estar preso, não solto, porque o que ele fez é inadmissível. E ainda eles conseguem se casar. E ainda sendo levado pelo Milkshake, o nosso cavalo, do qual o Joey cuidou dela. Sabe? A raiva que a gente tem é tão grande, tão grande. E a maneira de desmurrar aquela mulher. Sabe assim, tô batendo, garota, que eu não tô não. Pelo amor de Deus, eu chamo de sofrimento. Mas não só isso. O nosso investigador resolveu não só acusar, mas botar essa mulher na cadeira por uma acusação que ele supôs que ela matou tal pessoa. A gente sabe que ela matou, mas a gente não quer ser pega por isso, né? Que ela seja pega por isso. Que ela negue, até porque a justificativa foi controversa. A eutanásia seria mais viável para a situação, mas já que ela resolveu tomar conta própria, né? Vida que segue. E agora é a prisão, a filha, o filho e com quem eles vão ficar. Pra mim, eu já sabia que ela ia ser presa, isso já estava óbvio, mas eu quero muito que ela fique com Zion e aí a série, né, busca explorar ainda mais essa relação deles como família, né? Eu acho que ia ser muito bonito a gente poder ver isso em partes. E o Paul, né, tentando ali resolver, pegar e tirar ela da prisão e resolver. Acho que sim, na terceira temporada e última, né, de certa forma, ela conte literalmente todos os problemas, né, pra ele. E aí, literalmente, a gente vai decidir se eles se separam, eles literalmente ficam juntos, ou ela literalmente fica no final com o Joey, até porque esses dois juntos são maravilhosos. Então,
Aquele homem é um pedaço de uma cominha. Oh, que delícia. Mas, enfim. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deve ter ficado muito longo, eu não sei. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta, comenta, compartilhe bastante. Quero saber muito o que vocês acharam de tudo isso. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau.